Galera, beleza? Hoje eu, Caio Gabriel e meus amigos Antônio Moreira e Arthur Felipe vamos trazer para vocês um pouco sobre desigualdade racial e o racismo no Brasil. Fiquem agora com os relatos de algumas pessoas de como é ser negro no Brasil. Espero que contribuam muito para o seu conhecimento. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila, né? Porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Ser negro no Brasil, eu acho que é uma das situações mais contraditórias que existem, né? É enfrentar preconceitos, intolerância, discriminação. Ainda assim, o racismo está aí diariamente, em todos os cantos, em todos os lados. Nós somos 54% da população. O Brasil é um país de negros e a gente não vê essa representatividade nesses espaços e isso é visto com muita naturalidade. Os dados estão aí para revelar para a gente a contradição que é ser negra no Brasil e de não ser feliz talvez por isso, mas por causa de uma história de colonização. Eu sou casado com uma mulher branca e já me perguntaram se eu era o motorista dela em alguma situação. Já me olharam com um olhar de repreensão, tipo, o que será que aquela branca está fazendo com aquele negro? Eu já cheguei a ouvir de pai de namorada e mãe de namorada as frases do tipo, eu não criei minha filha para se relacionar com um negro. Eu me lembro da primeira vez que eu vivenciei assim, o racismo na minha vida. Eu tinha uns 9 anos de idade, 8, 9 anos, e eu estava no estacionamento de mercado com meu pai, a gente estava de carro, chegando para estacionar o carro. Eu dou aula de poesia e eu cheguei na instituição que eu ia dar aula a primeira vez e aí eu não sabia o endereço. E aí uma moça chegou e, eu te ensino o caminho, eu vou com você, eu trabalho lá. O meu pai acabou pegando a vaga e a mulher ficou doida e aí ficou puta e desceu do carro e falou pro meu pai, tinha que ser preto mesmo. E ela olhou pra mim e falou, você vai trabalhar na faxina? E de boca cheia eu respondi, não, eu sou professora. E tem certos ambientes que a gente já nota, vê a diferença, né? Por a gente ser negro. Eu lembro de quando eu era criança, eu fui taxado como negro do cabelo ruim e macumbeiro. Mas isso não me abala muito não, porque eu sou negra, mas eu tenho dignidade, né? E eu entrei em um episódio de pânico, de choro e de tristeza profunda. O preconceito racial, ele é uma coisa que ele te abala tanto no teu psicológico que você fica sem reação. A primeira reação é essa, você não sabe se é real ou se não é. E aqui no Brasil, como ninguém quer assumir-se racista, né? Então a gente fica criando essas situações e levando tudo no banho-maria. As pessoas são muito assim. O que não é um problema dela é mimimi, tá ligado? A gente vê várias postagens na internet falando que não precisa de um dia da consciência negra, porque precisamos sim de uma consciência humana. A única consciência humana que eu conheço é um grupo de rap da Zona Leste, né, que me ensinou muito sobre a africanidade, né? Pro homem, a luta feminista é mimimi. Pro heterossexual, a luta dos homossexuais é mimimi. Pro branco, a luta do negro é mimimi, tá ligado? Como é que a gente vai conseguir superar o racismo se a gente não assume o racista que existe em cada um de nós? Tem uma música que é a Só Deus Pode Me Julgar, do MV Bill, que foi uma música que ela foi essencial para eu escolher cantar rap, assim. Eu já tava escrevendo meus rap. O refrão fala, mantenho minha cabeça em pé, fale o que quiser, pode vir que já é, junto com a ralé, sem dar marcha ré, só Deus pode me julgar, por isso eu vou na fé. É o refrão da música. Acaba tendo tudo a ver com ser negro no Brasil, né, esse refrão, tá ligado? Às vezes me perguntam, por que falo tanto da África, se lá nunca estive? E por que sinto tantas saudades, se de lá nunca parti?
E eu respondo com a certeza de quem sempre sentiu assim. Nunca estive na África, mas a África sempre esteve em mim. Agora vamos falar 10 expressões racistas que ainda são utilizadas no nosso cotidiano brasileiro. Serviço de preto. As pessoas usam muito a expressão mulata, morena, para me identificar. A moreninha ali. Isso é horrível. As pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta, negra, sendo que é o que eu sou. Não sou tuas negas. Quando me chamam de exótico, porque eu não sou branco. Exótica, odeio isso. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente. Mulato. A minha primeira memória assim, de racismo foi quando eu estava no prezinho, tinha uns 4 anos, e eu estava comendo lanche com os colegas e passou uma pomba. E aí um menino branco falou, lembro até o nome dele, ficou muito marcado para mim. Falou assim, sua pomba preta. E eu sem entender o porquê que ele tinha me chamado, entender o sentido e o significado disso. E eu falei assim, e você é uma pomba branca? E ele falou para mim, pelo menos eu sou branco. Denegrir. O xingamento não tá na palavra, tá na intenção que você dá para a palavra. Cor do pecado. Passei por uma experiência que eu fui numa entrevista. A mulher falou, nossa, muito legal o seu perfil, tá tudo legal, gostei de você, mas se você passar nessa vaga, o que você vai fazer no seu cabelo? Eu, como assim, o que eu vou fazer no meu cabelo? Ovelha negra. Eu me aceitar negra, eu me ver como uma mulher negra, demorou muito, o processo demorou muito. Eu tive que entrar na universidade, começar a entrar no mercado de trabalho para entender o que era ser negra. Doméstica. Somos maioria da população, mas somos minoria no sentido de direitos, de voz. A coisa tá preta. E as pessoas não têm ideia do quanto machuca falar comentários dessa forma que são tão ridículos, desnecessários. Inveja branca. Dia de branco. Eu tive que sofrer para entender o porquê que eu estava sofrendo e ver que isso tem a ver com a cor da minha pele. Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, vai estar marcado na sua pele literalmente. Olá, me chamo Arthur e estarei complementando sobre 4 formas de combater o racismo. Importante, se você sofreu ou presenciou uma situação de discriminação, denuncie. Não feche os olhos para o racismo. Você pode denunciar pela internet, pelo telefone ou pessoalmente nas delegacias comuns ou especializadas em crimes raciais. No primeiro tópico está: ensine as crianças a respeitarem as diferenças. Não exclusivamente as crianças, mas o ser humano em geral. Nós colocamos crianças porque é a partir de pequeno que se educa. As diferenças estão em todos os lugares e formas. Nos tipos de brinquedos, nas línguas faladas, nas culturas, costumes, raças e etnias. São as diferenças que enriquecem a nossa cultura, a nossa sociedade e o nosso círculo social. É importante que as pessoas entendam que é a diferença que torna tudo mais rico. Se tudo fosse igual, a nossa sociedade não seria tão rica quanto ela é. Segundo, não classifique o outro pela cor da pele. É um erro pensar que a pigmentação da pele pode definir ou nos falar algo sobre a pessoa. Nós só vamos, de fato, conhecer alguém quando conversamos com a pessoa e não estabelecendo julgamentos, estabelecendo estigmas e estabelecendo preconceito. Devemos falar com a pessoa, conversar e saber, de fato, como ela é, sem preconceito. Terceiro, valorize e incentive o comportamento respeitoso.
Quando incentivamos e valorizamos essas atitudes, promovemos o respeito às diversidades. Da mesma forma que nós entendemos que as diferenças trazem riqueza para a nossa vida, nossa sociedade, nosso cotidiano, é importante saber respeitar as diferenças, é importante não querer se impor em cima do outro, em cima do próximo, respeitar a vida alheia, a cultura alheia, as tradições, a forma de viver do outro. No quarto e último, não seja conivente com falas, piadas e expressões. Todo tipo de fala cria estigma sobre alguma cultura ou tradição. Fere não somente a história de um povo, mas também a todos que fazem parte, têm contato ou descendem desse povo. Não normalizar essas falas é uma forma de combater a discriminação. Nós precisamos adquirir a ideia e pôr em prática de que tudo que é ofensivo, tudo que representa uma discriminação, não é algo que nós devemos ser conivente, não é algo que devemos aceitar.